Destaque final, professor Marco Antônio Villa. É só lembrar que ontem a sessão da CCJ aconteceu algo que nós já tínhamos previsto, né? Ninguém aqui, nós não estamos no oráculo de Delfos na Grécia Antiga, não precisa nenhum tipo de sacrifício, mas são questões óbvias. Um governo precisa fazer política, a política republicana. E precisa gostar de fazer política, não ter hostilidade à política. Quem tem hostilidade à política quer ditadura. E aí o caminho não é dos melhores, né? A história do Brasil já mostra isso. Então é necessário saber conversar. Política passa muito pela conversa e passa fundamentalmente pelo convencimento. Não é fácil obter para aprovar a reforma da Previdência a maioria constitucional, que no caso da Câmara dos Deputados, 308 votos, no caso do Senado, de 49, 3/5, portanto, de cada casa, em 2 votações em cada casa. É difícil, não é tarefa fácil. Agora, para fazer isso, é necessário que o presidente mude. Primeiro, a cabeça do Poder Executivo é o presidente da República. Ele está lá no topo da pirâmide. Ele precisa mudar seu comportamento. E aqui é uma sugestão sincera para que isso dê certo, porque se der errado o Brasil, todos nós vamos afundar, né? Não é o governo, não é o presidente, não é o seu partido, é o Brasil. Então, ele primeiro, como eu já falei tantas vezes e acertei, ele não deve viajar mais ao exterior enquanto não resolver questões fundamentais da política interna brasileira e da economia brasileira. Que seus ministros viajem em nome do Brasil, mas não ele. Então é fundamental permanecer no Brasil. As viagens ao exterior, as 3 no mês de março, foram absolutamente inúteis, tal, né? Deixar de lado a questão ideológica, né? Esses embates se nazismo é de esquerda ou não, nunca foi. Nazismo é de extrema direita, não de direita, mas de extrema direita. Que interessa isso para a reforma da Previdência, para a reforma tributária, para a gestão do Brasil? Nada. E muitas vezes dá a entender que você quer entrar na questão ideológica para esconder a falta de gestão, ou falta de compromisso com a gestão. Deixe de lado essas questões ideológicas. Insisto, e a sessão de ontem mostrou isso, e o perigo que vai acontecer na comissão especial. Eu estou pensando em termos não só do teatro que eles fazem nessas comissões. Eu estou olhando para o plenário, lá na frente, né? Para a busca dos 308 votos na Câmara dos Deputados. Deixar de lado, se afaste das redes sociais, se afaste. Isso não leva a nada, isso não constrói nada, isso só cria hostilidade e polêmica, e se perde muito tempo discutindo as polêmicas produzidas via redes sociais. Tende a acabar. Deixe de lado o Twitter, deixe de lado as lives, que elas não constroem nada, elas não agregam um voto na Câmara dos Deputados, um voto no Senado. Quando eu insisto nessa necessidade de fazer política, é de melhorar a qualidade também da gestão. Olhar o todo. É necessário ver o Ministério da Educação. Quantas vezes nós já alertamos? O Ministério das Relações Exteriores, quantas vezes já alertamos? E o ministro do Turismo, o homem do Alaranjal, o que aconteceu? Esqueceram dele, né? Então tem de melhorar a qualidade da gestão. Ter reuniões setoriais, né? Não precisa ter reuniões ministeriais, são inúteis. Reuniões setoriais são produtivas, né? Acompanhar para e passo o trabalho do ministro. Quer ver um meio de fazer o deputado votar na reforma da Previdência? Olha um bom meio, viaje pelo país, visite as 27 unidades da federação, tenha um bom roteiro de viagens, converse com as lideranças, inaugure obras, tem muitas obras para serem inauguradas, dê uma mensagem de otimismo ao Brasil. O senhor quer um bom exemplo? Juscelino Kubitschek, eu já falei, mas não custa repetir. O quinquênio Juscelino foi um quinquênio de sucesso político e de sucesso econômico, né? Mesmo enfrentando 2 rebeliões militares fracassadas, Jacareacanga e Aragarças, né? Então é isso que o Brasil, portanto, precisa, de levantar o astral, e tem que ter coisas concretas. A inauguração de obras, tem um monte de obras inacabadas aí, que é só se concentrar, fazer um bom cronograma e você as inaugura. Ou seja, é essencial, portanto, mudar, né? Por outro lado, e por fim, a questão da coordenação política no Congresso, mudar tudo. Nenhum daqueles indicados conseguiu cumprir o mínimo necessário, nenhum. São deputados de primeiro mandato. Nós falamos quantas vezes aqui, eles não têm a mínima experiência, sequer conhecem os prédios, os anexos. E ontem foi demonstrado isso, né? É necessário, portanto, trabalhar com bons profissionais da política, no bom sentido da expressão, não é no mau sentido da expressão. Enquanto não fizer isso, deixar de lado o discurso do caos, porque há pessoas dentro do governo que querem o caos.
Tem gente que quer o caos. É uma teoria que veio do Jim Jones da Virgínia, do marginal que está lá nos Estados Unidos, que quer produzir o caos num choque entre executivo, legislativo e judiciário, para que só fique o executivo, desqualificando os outros dois poderes. Isso é um perigo, e tem gente que joga dentro do governo no caos, isso ou dá na ditadura ou no caos econômico, é uma tragédia para o país. Portanto, é hora de serenidade, habilidade, compromisso com o Brasil, trabalho, volto a insistir, tem de trabalhar, levantar cedo, dormir tarde, estudar as principais questões do governo, ler um resumo, né, das principais questões, senão vai virar um general Batista Figueiredo, João Batista Figueiredo, que depois da operação em Cleveland, ele não tinha mais compromisso com as questões de governo. Então é importante aprender com a história, mudar, ainda é tempo, se preparar agora para os próximos embates. Vai passar na CCJ, com tranquilidade. A questão é a comissão especial, é lá que as corporações vão atacar e é lá que o governo vai ter que dar resposta e defender a sua proposta. E, em síntese e concluindo, o 1 trilhão não vai ser obtido nunca. Era uma meta inatingível, mas veja o que é política. Se você, caso obtenha 500 bilhões de economia, é uma tremenda vitória. Mas como você falou que precisava de 1 trilhão, sem ele ia naufragar o país, a impressão que dá que foi derrota. Quer dizer, a vitória vira derrota. Não, a vitória é vitória. Então há um problema de acertar o discurso político e tal. E aí o governo precisa também melhorar, e por fim, são tantas coisas, eu sei que não é fácil ser presidente do Brasil, a Casa Civil. O ministro Onyx Lorenzoni, que é um político, está absolutamente omisso em tudo isso. Parte dessa tragédia que ocorreu ontem deve-se também à omissão do ministro-chefe da Casa Civil.